A princípio, o que dizer à comunidade sobre a importância desta etapa municipal da 6ª Conferência das Cidades, que é um evento que todos os nossos municípios vêm trabalhando ao longo desse ano, né? Essa conferência é uma ação federal do Ministério das Cidades, onde é deflagrado um processo na população em geral sobre o que querem das cidades, o que cada um pretende e vê, enxerga a sua cidade, o seu município. Nós temos 90% no estado de Santa Catarina de população urbana. Então, é uma ação mais importante, mais direta no bem viver dessa população. Esse tema central, o que ele sugere, presidente? A ideia é que se discuta principalmente a função social da cidade e da propriedade. É que o prédio, a rua, o prédio particular, as praças, o movimento, os acessos, as propriedades, elas não são por si só, né? Elas interagem na ação social, no movimento das pessoas, no que querem as pessoas. Onde está localizado o comércio, onde está localizado o emprego, por onde as pessoas passam. Então, a organização da cidade, a concentração das pessoas, ela impacta na vida de todos de forma social, liberta, diversa. Então, tem que ser discutido isto. Qual é a função da cidade que tem? Porque a cidade pode ter, como inicialmente na primeira formação, né, de segurança, de proteção dos seus habitantes, do seu povo, e ela, quando as cidades eram muradas, há uma condição de melhor conforto, de maior vivência, de mais vida, então de acesso à educação, à saúde, ao lazer, à proteção ambiental. Então, a cidade, ela é o que dá a condição de vida na atualidade. Então, temos que discutir do ponto de vista do todo, não só da individualidade. E aí, no entanto, nós também temos que preservar, dentro do modo de vida que a gente tem, conhece, né, a propriedade, né? O que é teu particular, o que é do teu particular que vai interferir na vida social. Então, o tema escolhido, a função social da cidade, da propriedade, eu acho que é bem pertinente ao que se propõe de desenvolvimento que quer ter como cidade daqui para frente. Aqui em Tijucas, esses debates acontecem quando e onde, presidente? A etapa municipal vai acontecer agora nesta sexta-feira, no Teatro Leda Regina, com início às 13h30 e vai até a noite, até às 20 horas, porque são palestras de conhecimento do tema, mesas de debates, proposições e eleição que tem delegado. A pergunta seria quem pode, mas na verdade, pela relevância, quem deve participar desse evento? Tem as entidades que compõem principalmente o Conselho Municipal e toda a sociedade organizada, pública, privada e tal. Todos são convidados especialmente para participar, mas todos devem participar. Diria assim, quem mora aqui tem que participar, porque ele sofre todas as decisões que tiver, desde o asfaltamento de uma rua ou o esgoto, como foi colocado, a passagem de água, a passagem de cabos de internet, a insolação, todo esse processo interfere, permitir ou não permitir passagem de determinados veículos ou trânsito de determinada forma. Então, toda a ação na cidade interfere na vida de nós todos. Então, a ideia é que todos devem participar. Aí, quem pode participar? Todos. Desde que chegue na conferência, faça a sua inscrição. Quer dizer, o anônimo não pode participar. Uhum. Ele tem que se identificar, se inscrever, ele pode escolher um grupo de participação, que nós vamos daqui a pouco relatar, e participar, discutir. Tem, no início do Congresso já tem uma definição de um regimento de forma de participação, quem pode interferir ou não, todos podem, mas tudo ordenado, né? Mas a resposta é bem essa, todos devem, todos podem
desde que se identifique. É verdade. Até nesse assunto, a gente não vê muitas manifestações populares nas principais causas, quando se referem principalmente ao planejamento, ao futuro do município. Isso acontece na prática hoje na própria Câmara Municipal de Vereadores, o que é uma condição que não deveria acontecer, né, presidente? A gente tende a alguma certa zona de conforto. Então a gente às vezes fala, mas quando vai a participar, nem todos participam. Tu encontra mais gente discutindo num bar ou numa festa sobre os problemas da cidade, do município, do estado, da política, mas quando passa a trabalhar ou a reunir para dispor sobre isso, não são muitos que vão. Talvez por achar que a falta de eficiência disso, de impacto que isso possa causar, que não é verdade, sempre tem impacto. Eu participo há bastante tempo do Conselho de Indústria e Comércio, e o que nós vimos é que não pode haver qualquer incentivo, não pode haver qualquer direcionamento se não passar pelo Conselho. O Conselho são 20 e poucos membros, às vezes tem 5, 6, 7, esses vão decidir. Então, se tu te omite dessas participações, tens que aceitar. Então, não é só discutir fora, mas a legislação, a organização das cidades, a organização do Estado, ela tem uma série de instrumentos, né? Da participação popular seria as câmaras, né? Esses conselhos, as câmaras legislativas, esses conselhos deveriam ser, na verdade, um anexo ou uma fonte de consulta das câmaras. Por uma série de interesses e deficiências, esses conselhos eles partem como um autorizativo do executivo, né? Então, muitas verbas, muitas ações, elas só podem ser aplicadas se houver aprovação dos conselhos. Aí tem os diversos conselhos da criança e do adolescente, conselho dos comércios, conselho da cidade, são diversos os conselhos que são instados a se manifestar ou manifestar sobre a aplicação de verbas sociais, verbas, né, disponível para o executivo. Então, ele tem uma força muito grande. Às vezes fala, porque depende da Câmara, mas muitas das ações do executivo são, principalmente quando há financiamento federal, eles são subservientes à ação do Conselho. Os conselhos específicos é que autorizam e tal. E, curiosamente, nesses conselhos são pouca participação. Isso do emprego e da renda, do idoso. E aí, quando tu começa a andar por esses conselhos, tu vê os mesmos participando. E pode ter certeza, não é porque os mesmos têm sede de poder, porque nesses conselhos são todos, né, voluntários, sem direito nem a cafezinho. Reúne-se pela sua disposição de prática da cidadania. Mas são poucos. E aí as decisões elas vão estar mais ou menos dentro daquilo que aqueles poucos se predispõem. Então, a primeira ação da população seria participar mais e ver onde é que estão, como é que estão. É verdade. A etapa municipal da Conferência das Cidades do município, que acontece na sexta-feira, é uma boa oportunidade, portanto, já para essa mudança inicial. A própria divulgação aqui sobre o evento nos traz alguns temas. Eu gostaria que o senhor destacasse os principais aí que serão debatidos e quais são. Na orientação da administração geral da Conferência Nacional, ela já propõe 7 temas que deveriam ser discutidos. Nós não obrigatoriamente temos que discutir os 7, nem precisamos ficar restrito aos 7, mas pelo menos este é um indicativo. Então a coordenação que já foi votada e definida na última reunião do Conselho Municipal, participa membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano e da sociedade, que nesse caso compõe eu, a Lélia, o Djalma Bittencourt, o Rodrigo Walter, a Ana, do Sindicato Ana Paula, o Fábio, o maestro da imobiliária. Nós, por força de regimento, temos que organizar e já definir essas ações. E aí nós preferimos dar como ênfase as 4 primeiras desse manual, desse material que já anda exposto,
que seria uma Câmara, uma discussão central sobre os espaços públicos e a qualidade desses espaços públicos, né? Acessibilidade, proximidade dessas coisas. E teria um outro tema que seria o interesse, a habitação de interesse social. Então, onde e como compor as moradias popular, né? Porque tu pode dirigir essa moradia popular para um local onde há maior disponibilidade de terra, onde o custo menor, só que tu leva as pessoas para mais longe, que vão gastar mais para vir ao trabalho. Então tem alguma coisa que tem que ser pensada nesse sentido. Então essa discussão sobre o interesse social da moradia popular, onde é que se localiza, como se localiza, que recursos teriam, e essa discussão. Um terceiro tema, a regularização fundiária. Tijucas fica bem presente nas questões lá daquele condomínio Che Guevara, do Jardim Progresso, que hoje em Tijucas isso já foi discutido na conferência de 2014 ou 2013, se eu não me lembro, e já está em fase de regularização. Então, as pessoas do Jardim Progresso, as pessoas do condomínio Che Guevara já está num processo de regularização dos seus bens, né? Escritura pública, chegar nisso. E essa é uma discussão que também é um tema distribuído para o Brasil todo, e aqui a gente vai, né, também relatar. Também há um outro tema que era a construção de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A Ordem Nacional ela provoca para que se discuta isso nos municípios, a necessidade de implementação ou não, como atua. Em Tijucas não há Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas essas ações elas estão razoavelmente desenvolvidas na Secretaria de Obras, de Social e tal. E nós não pontuamos como atuar fundamentalmente nesse sistema. No entanto, a plenária é livre, ela pode dizer, não, eu quero construir um grupo de discussão do tema. Um outro também é sobre o Conselho da Cidade, que no caso de Tijuca já existe, já participou de 2, 3 conferências, já teve delegados na etapa estadual, na etapa nacional. Então também achamos que era um tema menos urgente para agora. E ela coloca no 7º item de proposta a discussão sobre conflitos existentes na cidade, que influenciam no interesse de todos. Nós entendemos que esses conflitos eles são subsidiários às discussões anteriores, ao espaço público, moradia popular, a regularização. Então, a cada mesa temática que vai discutir, no caso dos espaços públicos, ela vai discutir conflitos também. Então, foi a forma que nós entendemos de provocar a discussão e atender esses itens da orientação federal. Muito bem. Presidente, lamentavelmente nosso tempo aqui está já se esgotando. Fica o espaço aberto, portanto, para o convite novamente à comunidade para que participe desses debates tão importantes para o futuro, né? Na prática, o futuro e o desenvolvimento do nosso município. É isso aí, Sidney. Precisamos, ela só tem sentido esse movimento se houver, de fato, a participação social. Então, nós iniciamos às 13h30 na sexta-feira e, pós-abertura, nós temos umas palestras de nivelação de conhecimento. Então, nós vamos ter uma apresentação sobre o que se quer com o espaço público, o que é espaço público, o que é moradia popular, o que é interesse social da moradia, a regularização fundiária. Então nós temos palestras específicas sobre esses temas para dar um embasamento para o público discutir. Mas só vai ter sentido se realmente nós tivermos a participação disso. Reforço que inicia às 13h30 e vai até 10 horas da noite com esse processo de debate. Ao final nós temos a plenária para escolher os temas que Tijucas vai defender no Estado, na Conferência Estadual, e também escolher os delegados, aqueles que vão deter o poder nas instâncias superiores
para defender as ideias. Então, se tu não participar desse debate, não te propor a ser, talvez tu tenha pouca autoridade, nós, munícipes, de questionar, né, uma processo de uma via pública, uma via de bicicleta ou interrupção de algum tipo de trânsito ou de conceder alvarás para determinados prédios, se nós não discutirmos inicialmente. Então, esse é o desafio à população, que participe, contribui e aí tem direito de falar, mesmo quando não é atendido. É verdade, de forma legal, oficial, né? Oficial.